Bom dia, turma. Para a gente terminar a aula de hoje do estudo dos gases, a gente vai fazer 2 exercícios aqui para a gente ver como é que a gente vai usar essa fórmula. Então aqui no exercício 1 ele vem dizendo assim: certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros em pressão de 700 milímetros de mercúrio e temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros, mantendo-se a temperatura constante? Então aqui, como a gente pode observar, ele já indica qual vai ser a transformação que a gente vai usar. E ele indica aqui, ó, quando ele fala mantendo a temperatura constante. Então isso significa que a gente está trabalhando com aquela transformação isotérmica que a gente aprendeu hoje, que ele fala que a temperatura não mudou. Agora vamos separar os dados dessa questão. Aqui no início do problema, ele nos dá o volume, que é o nosso volume inicial, que é 120 litros, e nos dá a pressão, de 700 milímetros de mercúrio. Depois, ele fala qual vai ser o volume no final da transformação, que é de 30 litros, e ele quer saber quanto que vai ser a pressão. Então aqui os dados são separados, tá vendo? P1, V1, T1, que foi de 20 graus Celsius, P2 ele quer saber, V2 é de 30 litros e T2 20 graus Celsius porque não mudou, tá? Então essa e essa aqui são iguais. Qual é a fórmula que a gente vai usar? A fórmula da transformação isotérmica é pressão vezes volume igual a pressão vezes volume. Então a gente vai pegar a pressão inicial, multiplicar pelo volume inicial, que tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. Então a gente vai simplesmente substituir os números na fórmula. Então, ó, P1 é 700, V1 120, P2 eu quero encontrar, tá vendo? Não tenho. E V2 é 30. Substituir cada um deles, agora eu faço as operações. Então 700 vezes 120 dá 84 mil. P2 vezes 30 eu vou repetir. Vou trocar de lado os números, então quem tem letra vai para a esquerda, quem não tem vai para a direita. Eles ficam com sinais negativos porque trocaram de lado. Vamos multiplicar por menos 1 porque a pressão ficou negativa. Agora eu tenho todos os valores positivos. Vou passar o 30 dividindo 84 mil para poder achar a pressão. Dividindo eu encontrei 2.800. Então aqui, ó, 2.800 milímetros de mercúrio. Tá? Então nós temos a pressão final de 2.800. Então como a gente pode reparar aqui, igual foi dito na explicação, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Então aqui, ó, a gente tinha uma pressão de 700 milímetros de mercúrio. A pressão final foi de 2.800 e olha o que aconteceu com o volume. A gente tinha um volume de 120 e ele passou para 30. Então o volume diminuiu enquanto a pressão ela aumentou, tá? E pode ver que foi na mesma proporção. Aqui a pressão aumentou em 4 vezes. 700 vezes 4 dá 2.800. E aqui o volume diminuiu também em 4 vezes. 120 dividido por 4 dá 30. Então é sempre na mesma medida, tá? Agora vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2 eu tenho assim: a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atmosfera, com relação à pressão atmosférica. Sabendo disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como um gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Então vamos lá, ele quer saber o volume. Então aqui nós temos a pressão inicial e o volume inicial. Separamos aqui, tá vendo? Pressão 1, 1 atmosfera, volume 1, 1 litro. Só que a pressão 2, ele acaba não dando ela aqui no problema. A gente que vai ter que pensar em qual é a pressão 2. Por quê? A pressão inicial era 1. E ele dá a informação que a cada 10 metros de profundidade, a pressão ela vai aumentar 1 atmosfera. Então, o que vai acontecer? Precisamos saber
quanto ele desceu. Aqui ele diz no problema, ele desceu 30 metros. Então, 30 metros significa que acrescentou mais 3 atmosferas. Então, se ele tinha 1 atmosfera, mais 3, a pressão final é 4. Então, aqui a gente encontrou a pressão final. E agora a gente precisa calcular o volume final. Então, a fórmula que a gente vai usar é a mesma da outra, pressão vezes volume igual a pressão vezes volume, e a gente vai substituir os valores. Então, pressão 1 é 1 atmosfera, volume 1 é 1 litro, pressão 2 são as 4 atmosferas que a gente encontrou, e o volume 2 é o que eu quero saber. Então, eu multiplico 1 vezes 1, que deu 1, multiplico 4 vezes o volume, vou trocar de lado, então 4 volume 2 vai para a esquerda e o 1 vai para a direita. Os dois vão ficar negativos. A gente multiplica por menos 1 para poder deixar a letra positiva e vamos passar o 4 dividindo. Quando a gente chega aqui no final, a gente encontra uma fração como resposta. Só que uma fração como resposta, ela não fica passando a ideia correta do valor do volume. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que transformar esse volume de litros para ml. Então, a gente vai transformar de litros para mililitros. Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? 1 litro são 1000 mililitros, tá? E aqui eu achei 1/4 de litro. Então, eu vou pegar esse 1000 e vou dividir por 4, que vai dar os 250 mililitros que a gente encontrou. Então, aqui a gente tem resposta final, o volume é de 250 ml, tá? Mililitros. Se por um acaso você estiver fazendo a questão de múltipla escolha e essa questão de múltipla escolha quiser te dar um valor em fração, tudo bem, aí você pode resolver e deixar em fração. Se não, você transforma para mililitros ou trabalha com numeração decimal, que seria assim, você continuaria em litros, porém estaria com o número decimal. Aí basta você dividir, né, 1 pelo 4 que você vai encontrar 0,250 ou 0,25 litros, que é o mesmo valor, tá? Todos eles representam o mesmo valor, só que esse aqui está em unidade diferente.